Vamos em Romanos 10, 17. Eu quero falar sobre que o ouvinte, ele é o importante em toda a história. Entre o orador e o ouvinte é o mais importante. Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé, o entendimento, a certeza, o como vencer o mal, como alcançar, o como adquirir. Presta ouvido, igreja. De sorte que a fé, a certeza, o como vencer o problema. Vocês vão me emprestar ouvido aí. De sorte que a fé, o como vencer o problema, como sair da situação difícil, como tirar força da fraqueza, como tirar a vitória da derrota. De sorte que a fé, o como vencer, o entendimento, a certeza, a convicção, como alcançar o que mais desejo, o que mais penso, ter de volta o que perdi. De sorte que a fé, é forte isso aqui. De sorte que a fé, o como vencer, o entendimento, como tirar força da fraqueza, vitória de uma derrota. De sorte que, como conseguir aquilo que eu pedi de volta. De sorte que, como ter aquilo que eu sempre desejei. De sorte que a fé é pelo ouvir, não é por pregar. A fé não vem para quem prega, vem para quem ouve. O entendimento está para quem dá ouvido. Por que isso? Deixa marcado aí, não desmarca não, e dá uma ida no livro de 2 aos Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, eu sinto prazer nisso, Paulo está dizendo. Mas por que você sente prazer? Porque aí que quando eu estou numa situação difícil, às vezes a pessoa murmura, ela reclama da situação difícil que ela está passando. Paulo está dizendo, é nesse momento que eu mais me envolvo com Deus. Porque geralmente o crente, quando está no auge, quando ele está bem, ele não se fortalece. Quando ele está bem, ele já não ora, não jejua, não vem à igreja, não lê a Bíblia, não faz nada daquilo que o faz ficar perto de Deus. Então Paulo ele diz assim, pelo que sinto prazer, entre aspas aqui, viu gente, nas fraquezas, não é que ele queira ficar não, é que quando eu estou nessa situação, é que eu mais busco a Deus. Ao contrário de muitos, quando a situação está difícil para ela, ela se entrega
ao problema, ao abatimento, e não quer se levantar. Ela está no prostracismo, caída no chão, na sarjeta. Em vez dela querer crescer, Paulo diz: quando eu estou aí, nessa situação, é que mais mesmo, eu me envolvo com Deus. É aí que me dá sede. Que quando nós estamos bem, a gente fica acomodado. Ele está dizendo. E quando estamos passando por uma situação difícil, ou ele diz, quando eu estou passando por uma situação difícil, eu vejo aquela dificuldade como um momento para eu me achegar a Deus, nunca me afastar dele. Olha o Romanos lá que a gente leu, pedi que você guardar aí. Ele diz: de sorte que a fé, o entendimento. Paulo tem o entendimento aqui, tinha. Ele via qualquer momento de luta, de dificuldade, qualquer problema na vida que lhe viesse lhe atormentar, surgisse, um motivo para ele ser mais de Deus. Bem dado na cara de muitos aí. Você diz: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sofro demais. Paulo está dizendo, no entendimento, no período, no momento em que mais a crise, o problema vem a mim, a aflição, o sofrimento vem a mim, para mim eu tiro como motivo para adorar a Deus, para buscar ao Senhor. É disso que o diabo fica com raiva de mim. Em outras palavras, Paulo falando, o diabo fica bravo comigo, que ele me quer caído, prostrado, jururu, murcho no canto, murmurando, reclamando. Mas eu sou o contrário. Quanto mais problemas me vêm, quanto mais dificuldades eu passo, eu sofro, isso me faz querer buscar a Deus, me encher cada vez mais ser de Deus. Até porque se eu não me tornar e não for de Deus, de onde eu estou, do pior, no chão, na sarjeta, o extremo do pior da vida, eu não vou sair. Só tem um lugar para onde eu devo olhar, que é para cima. Se eu ficar olhando para o lado, se eu estiver numa cisterna, só verei o lado da cisterna em lodo. Agora, se eu olho para cima, é o lugar que eu vou desejar. E farei de tudo para querer estar lá em cima. Agora, se eu ficar nessa, de ficar olhando para baixo, onde eu estou, não sairei daqui. Se eu ficar olhando para os lados, vou ver lodo, lama, e vou dizer, não tem jeito. Não adianta nem tentar. Então, Paulo tomava esse momento de dificuldade, de luta, de fraqueza, de injúria, de necessidade, de tantos problemas, motivo para ele querer estar mais em Deus. Não tenho palavra melhor para dar nesse dia, se não essa aqui. Você está passando por uma situação difícil, delicada, apertada, ruim, dolorosa, esquisita, e você diz, só Deus sabe. Tome o momento como um momento para crescer. Ele está dizendo, nenhum sofrimento que vem a mim é para me derrubar. O diabo ficava bravo com Paulo, que o sofrimento, o problema ruim vinha, e ele dizia, eu não vou ficar caído, eu vou tomar esse momento aí para buscar a Deus. Está difícil na sua casa, problema no casamento, problema no trabalho, problema financeiro. Alguém lhe diz, vamos à igreja? Não, eu não tenho paciência para ir na igreja. Deveria ser o momento mais para você vir à igreja. Deveria ser aquele momento, e o diabo fica bravo, para você mergulhar no oceano da palavra, crescer.
aquela situação difícil, segundo o que está em 2 Coríntios 12:10, deveria ser o momento para você falar: amanhã eu vou apregoar, farei um jejum. Mas vou fazer um jejum sério. Essa noite, 3 da manhã, vou acordar, vou ler a palavra de Deus e vou fazer uma busca, a chamada busca, uma adoração. Vou buscar Deus, vou trazer Deus para mim, vou encher o meu ser, a minha vida por inteiro de Deus, a ponto do diabo falar: eu que sou morador, você vai sair porque eu estou enchendo de Deus. Você está fora. É colocar água onde tem óleo. Você vai colocando, o óleo vai ficando por cima e sai fora. Mas muitos não têm ouvido para isto. O mais importante na história é o ouvinte, não o orador. De uma fraqueza, de uma pregação, de um discurso fraco, mensagem fraca, discurso fraco, de uma apresentação, uma palestra, qualquer coisa que você possa ouvir que seja fraca, aquilo ali tem fortaleza, tem coisa grande, tem coisa boa. Você olha e diz: e ele não é de nada. Bem, se ele não é, agora eu já sei o que eu devo fazer. Eu dizia para os pastores que eu ia pregar isso hoje, e falei o seguinte: na minha época, quando eu entrei na Igreja da Graça, isso aqui, os meus amigos ministros de Deus, eu não estou desrespeitando nenhum deles, da época, e etc. Mas na época que eu entrei na igreja, nós não tínhamos aqueles pastores voltados para o povo, de fazer as pessoas serem de Deus mesmo. Não tínhamos. Nós tínhamos homens de Deus, mas aquele negócio, tínhamos, deixa eu consertar aqui, mas não eram todos. Não eram. É aquela coisa, você veio, tá bom porque você veio, se você pecou, pecou, se você está aí, tá, se não está, tá bom, e etc. Não tinha aquela importância. A gente não via muito, particularmente eu não via. Tinha uns pastores, homens de Deus mesmo, que tinham carinho com o povo, saber se estava crescendo, se não estava, tinha mensagem para crescimento. A Igreja da Graça cresceu muito nisso. Quantos de vocês trouxeram a Bíblia? Levante a Bíblia, por favor. Olha aí, quanta gente com a Bíblia na mão. Ok. Na época que eu entrei na igreja, coisa de 30 anos atrás, se o pastor perguntasse quem trouxe a Bíblia, se tinha 1000 pessoas na igreja, se tinha 20 pessoas com a Bíblia, era muito, porque ninguém queria saber de levar a Bíblia, se importava, e o pastor também não cobrava, não falava e não ensinava. Então eu vi aquilo, eu fui crescendo, fui subindo degraus, e eu fui vendo que eu particularmente, eu tinha que crescer. Eu era um ouvinte, que eu via que as pessoas não tinham Bíblia, e eu queria ter uma, mas não tinha condição financeira. E um irmão chamado Paulo César, carinhosamente chamávamos de PC, esse irmão foi lá e me deu uma Bíblia de presente. Se estiver me assistindo, um abraço, meu amigo lá. Me deu uma Bíblia de presente. Eu pus no coração: eu vou crescer, eu vou ler a palavra de Deus. E fui lendo a Bíblia inteira. Não tínhamos tínhamos culto do jejum, mas não tínhamos ninguém para falar: vou lhe ensinar o que é jejuar, o que é o jejum. Então, quando alguém não ensinava, ninguém passava nada, eu como ouvinte, eu tomava aquele não ensinar, não passar nada, motivo para eu querer crescer. Eu vi aquilo, não era como para minha derrota, era para eu estar bem, enquanto outros não estavam. Se ele não quer aprender, se ele não faz, isso é o motivo para eu abrir os meus olhos, querer crescer, senão eu cairei como muitos estão caindo. 30 anos na Igreja da Graça de Deus. Repare que o ouvinte é importante.
Ele diz lá em Romanos 10, vamos voltar lá. Romanos 10, 17. De sorte que a fé, o entendimento, como faz, como fazer, como vencer, como tirar força da fraqueza, vitória de uma derrota, enfim, é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu estava recebendo a palavra, ainda que não fosse muito, mais ou menos, eu tomava entendimento em tudo. Fazia como Paulo. Não está muito forte, mas farei ficar forte e serei forte através disso. De que maneira? Se eu for igual a ele, igual a ela, eu vou cair. Então já sei o que devo fazer e o que não devo. Comecei a tirar força. Via que um não estava nem aí, o outro não estava nem para lá, nem para colar, não estava em buscar a Deus, não era de subir um monte, não era de orar de madrugada, de uma vigília, não era de se embrenhar em Deus, não era de mergulhar no oceano. Eu dizia: Jesus, eu estou vendo muita gente cair. Meus queridos, vocês fazem parte do meu aprisco, preste atenção. Lá atrás, eu dizia: Jesus, eu estou vendo muita gente cair. E quem eram as pessoas que caíam? Os que não queriam dar ouvido, e quando ouviam, não tiravam força daquilo, de uma fortaleza ou de uma fraqueza. Ver a derrota de alguém e falar: se eu seguir os passos dele, eu vou ser igual a ele. Se eu falar igual a ele, fizer igual a ele, eu estou dentro d'água. E eu fui indo. Infelizmente, eu vi muitos, infelizmente, dentro da nossa igreja, muita gente boa cair, pastor, obreiro, membro de igreja, jovens, muitos irem por água abaixo, gente que tinha de tudo, um grande futuro nesse ministério. Nunca quiseram ouvir, e diz aqui em Romanos, que o jeito de vencer o mal, o jeito de conseguir uma benção, o jeito de ser abençoado em todos os sentidos, é você parando, emprestando o ouvido, distinguindo as coisas, sabendo extrair, saber abraçar o que é certo e abster-se daquilo que é errado. Está aqui, Romanos 10, 17. De sorte que a fé, o entendimento, como vencer, como falar não para o mal, como ter a vitória em todas as áreas, como expulsar, como tirar a doença, como tirar tudo que não presta, como pastor? Parando e ouvindo o que a palavra de Deus tem para nós. Mas se ele não me passa nada, então eu estou vendo, do não passar nada, do pouco que ele me passa, do pouco que ele é, eu já estou tirando alguma coisa. O quê? O quanto eu tenho que mergulhar no oceano do Espírito de Deus, e eu tenho que buscar muito a Deus, porque se ele não passa, eu aprendi, eu entendi que a salvação ela é individual, e que eu é que tenho que ir atrás, eu é que tenho que correr. Se não tem quem me explique e me ensine, se ele pouco passa, então eu tenho que ir atrás. Para eu fechar, Isaías 1,19 diz: se, o que é o se? Condição. Por que condição? Que nem todos querem alguma coisa. No caso aqui, nem todos querem ouvir. Nem todos querem crer e nem todos querem ouvir. Bem, crer é aceitar. Ouvir é querer crescer. É querer ter o entendimento. Como eu disse lá em Romanos, é querer saber vencer o mal
é querer aprender para tomar posse da bênção, é querer ser de Deus e amanhã, quando sair desse mundo, estar com Cristo. Então diz: se quiserdes, que nem todos querem, nem todos. Ai, pastor, eu não sei porque que a minha vida não melhora. Irmão, você tem que aprender, você tem que querer ouvir. Mas eu ouço. Se você quisesse mesmo e ouvir e querer aceitar, você ia fazer tudo o que tem que ser feito. O problema é que eu quero receber, ter alguma coisa que mais desejo, que mais penso, fazendo nada, ou fazendo uma coisa que não condiz com aquilo que tem que ser feito, que condiz com aquilo que eu quero. Não adianta. Sabe aquele cidadão que diz: pastor, vou entregar meu dízimo aí, o senhor ora por mim para eu ser salvo. Isso já me aconteceu. Pessoa vem, o dízimo dela é um dízimo alto, está em dinheiro, em moeda nacional, e ela põe aqui o envelope e nem fecha. E ela: pastor, ora por mim aí para eu ter um lugarzinho no céu. Já fizeram isso comigo. E eu disse para a pessoa: pode levar o seu dinheiro de volta, porque a salvação não compra com isso. A salvação, você tem que reconhecer que Ele é Senhor, aleluias, enviado pelo Espírito de Deus, por Deus, gerado por Ele, nascido de mulher, veio para salvar o mundo, se arrepender dos seus pecados, aceitando-o como o único e suficiente Salvador da sua vida, cumprindo a palavra. Primeiro batismo do arrependimento, você se arrependeu, cumprindo a palavra, batismo nas águas, você crê, batismo no Espírito Santo, e ainda tem que guardar a sua salvação, senão o diabo vem e rouba. Guardar, ficar com Ele, não é aquilo que muitos fazem. Pastor, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, aceito, Deus abençoe, escreva o nome dele no livro da vida. Tchau, pastor. Você está indo embora para casa, né? Não, eu nunca mais volto aqui, agora sou de Jesus. Não, você não foi ainda. Você veio enganar o pastor, que a Cristo você nunca enganou. Você tentou enganar o pastor, Porque quem aceita Jesus Cristo ainda tem isso aqui, ó. Tem que guardar a salvação. Tem que guardar. Continuar sendo do Senhor fiel. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos de Jesus, está quase deixando esta vida, mas é cristão, praticante a palavra, guarda. Então ele diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o quê? O melhor desta terra. Agora, quem é que quer ouvir, irmão? O ouvinte é o mais importante. É o mais importante da história, o ouvinte. Jesus diz, na sua palavra, você tem que querer ouvir, mas ouvir o que tem que ser pregado. E tem gente que não quer ouvir a verdade, não quer aceitar. E quando ouve, ela não consegue tirar daquilo que ouviu o entendimento para ser abençoada. Às vezes eu estou ouvindo a mensagem de um pregador nosso aqui, eu estou ouvindo o missionário pregar, pastor Jaime, e às vezes quando eu estou ouvindo assim, vem aquela revelação, vem aquele entendimento. Quando você quer ouvir, você escuta a voz de Deus mesmo. Essa semana o missionário estava pregando uma palavra, e na mensagem que ele estava pregando, ele falou que o Abraão, acho que a maioria aqui deve ter visto esse programa, que o Abraão na hora disse: meu Deus, se o senhor achar 10 justos, o senhor destrói a cidade? Ele disse: se eu achar 10, não. 40, 50, 45, 10, 30, 20 e 10. Se o senhor achar, não destruiu. O senhor estava pregando. A maioria dos pregadores já deu essa mensagem, você mesmo já deu para alguém. Ele dizia: o Abraão parou.
se o Abraão tivesse continuado com a conversa com Deus, se o senhor não achar 10 justos, mas achar alguém que queira melhorar de vida, o senhor destrói a cidade? Que vai que tem alguém lá que não seja 10, mas tem uns 50 que não tem perspectiva, não tem ninguém que ensine, não tem ninguém que... Se o Abraão tivesse continuado, eu disse para os pastores, falei, irmão, quando eu ouvi isso do missionário, eu já vou até um pouquinho mais longe. Por que o senhor vai longe? Porque quando você ouve, você toma logo como entendimento e Deus já fala com você. Imagine se o Abraão tivesse falado com Deus, o senhor vai destruir a cidade? Vou, porque aquele povo é tudo melequento, tudo pecador. Deixa eu fazer uma perguntinha e um pedido. Se o Abraão tivesse falado, uma perguntinha e um pedido. Qual, Abraão? O senhor me daria a oportunidade de eu ir lá em Sodoma e pregar a palavra para eles? E se eu não fizer nada, não conseguir nada, aí o senhor destrói a cidade. O Abraão estava com a bênção. Imagine se ele tivesse falado isso com Deus. Mas ele parou. Falei para os pastores, quantos de vocês às vezes não tem nada no ministério, na vida particular, porque vocês pararam? Não tem mais diálogo com Deus. E isso você vai aprender ouvindo, como agora vocês estão aprendendo. Talvez tudo na sua vida parou, porque você não tem mais diálogo com Deus. E o diálogo que convence, que mexe com Deus. Deus diria, Abraão, você sozinho vai, Senhor, tu estás comigo. Tu estás comigo. Eu indo lá e falando do Senhor seriamente, durão, e pregando rasgadamente, acho que pelo menos 50 eu salvo. Aí o senhor não vai destruir a cidade. Vai que eu consiga ganhar 10, aí o senhor não destrói a cidade. Mas deixa eu ir lá. Mas ele parou, ele não falou com Deus. Isso eu estou falando com vocês de uma coisa que eu ouvi do missionário ele pregando. E quando você escuta, ouve a palavra e você quer ouvir mesmo, você vai escutar a voz de Deus lá no seu íntimo. E você vai crescer, e crescer bem. Amém, queridos? Aí é que ele diz, comerás o melhor da terra. Porque você me ouviu, você aprendeu como vencer o mal, como vencer o problema, você aprendeu como tomar posse, etc. Digam graças a Deus. Aplauda Jesus, irmãos.